Você sabia que Dahmer não bebia sangue enquanto trabalhava como flebotomista, como a série da Netflix mostra? Na vida real, o serial killer até provou, mas acabou cuspindo e nunca mais procurou. Afinal, ele tinha interesse por todo o contexto da morte de suas vítimas. Esse e outros erros tornam a experiência de Dahmer, um canibal americano, menos autêntica e muitas vezes até controversa. Por isso você precisa conhecer o que foi contado de errado na série da Netflix. Então pega a pipoca, arruma sua postura e vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou te contar todas as vezes em que a série Dahmer mentiu pra você. Eu sou o Andrade e você tá no canal Team Vídeos. Recontar a história do assassino de Milwaukee foi uma tarefa difícil. A equipe de produção, incluindo Ryan Murphy, se dedicaram a manter os acontecimentos o mais fiel possível à realidade, na tentativa de respeitar as vítimas. No entanto, muitas pessoas afirmaram que diversas cenas aconteceram diferentes do que foi realmente representado. O apartamento de Jeffrey, por exemplo, é uma grande questão em toda a série. Depois da sua prisão, o local foi completamente vasculhado por policiais e alguns jornalistas tiveram acesso, mesmo que restrito, ao espaço. Um deles foi Anne Schwartz, uma repórter criminal que publicou um livro sobre os crimes que Dahmer havia cometido em 1991. Depois da publicação, Anne recebeu uma ligação do assassino e falou a respeito para o The Independent. Ele não tinha inflexão na voz, ele era tão baunilha, ele era tão chato, não havia nada. Ele apenas disse que ninguém era responsável pelo que eu fiz, exceto eu. Anne também foi responsável por esclarecer as dúvidas deixadas pela série da Netflix, que descrevia o apartamento do assassino com cheiro de cadáver. Fui repórter policial por 5 anos, então sei como cheira quando você entra em um prédio com um cadáver ou um corpo em decomposição. Não era isso. Esse era um cheiro muito químico, disse ela. Quem já assistiu a série lembra muito bem do Evan Peters utilizando os famosos óculos do assassino. No entanto, quando o julgamento iniciou em setembro de 1991, Jeffrey Dahmer chegou ao tribunal sem seus óculos, permanecendo assim até o fim do julgamento. Essa foi uma escolha proposital, pois não queria olhar nos olhos dos familiares das suas vítimas. Em entrevista para o Inside Edition, disse: "Eu me senti desconfortável olhando qualquer pessoa no rosto. Eu não queria ver o rosto de ninguém claramente. Isso me ajudou a me dissociar do que estava acontecendo. Agora, seus óculos estão à venda no Cult Collectors por $150 mil, cerca de R$850 mil. Caracas. Outro ponto muito debatido e que a Netflix apresentou erroneamente é como Ronald Flowers escapou de Jeffrey Dahmer. O que é relatado na série é que a avó de Dahmer notou algo estranho ao ver o jovem inconsciente em sua casa depois de ter sido sedado por Dahmer. Ela interroga o serial killer, que acaba desistindo de matar Flowers e o leva ao County General Hospital. No outro dia, o jovem acorda sabendo que Jeffrey havia tentado matá-lo, mas isso não é exatamente o que aconteceu com o Ronald real. Ronald era grande na época e Dahmer acreditou que não daria conta de carregar seu corpo, por isso o deixou no hospital sem que o jovem tenha descoberto nada na época. Então, é fácil deduzir que quando acordou, Flowers não sabia que Dahmer era um assassino. Uma das cenas mais criticadas de toda a minissérie é quando a avó do assassino joga seu manequim fora. Ao retornar para casa, ele a confronta com um verdadeiro descontrole, deixando a todos com medo pela senhora. Where is my fucking mannequin? I told you not to go in there! That is my room! That is my stuff! So fucking tell me where it is! No entanto, essa cena tá errada. Catherine nunca jogou fora o manequim. Ao invés disso, ligou para o pai dele e contou sobre o ocorrido. Antes de Lionel chegar, o próprio Dahmer destruiu e jogou fora o manequim. Macabro. Ixi. A série da Netflix nos conta que Jeffrey encontra Konerak em frente a uma loja de bebidas antes de levar ele para sua casa, mas isso não condiz com a realidade. Konerak foi abordado pelo assassino enquanto estava em um shopping de Milwaukee, local onde mais algumas das vítimas foram contatadas, tornando a situação ainda mais revoltante. Se você continua aqui com a gente, comenta #errado para deixar os outros confusos e mostrar que você tá aqui. Diferentemente do que a série fez parecer quando Konerak questiona Dahmer se conhecia seu irmão, Sonsak, que foi vítima de Dahmer alguns anos atrás, na realidade Konerak não sabia que quem violentou seu irmão estava solto. Ninguém da sua família sabia. Dahmer inclusive estava em liberdade condicional quando abordou Konerak, mas havia sido liberado pela polícia aproximadamente 10 meses depois da sua prisão. A família se encontrava em uma situação de vulnerabilidade, mas extremamente unida, mostraram o quão doloroso isso foi, tanto para as vítimas quanto para os familiares. Vemos em Dahmer que os policiais
envolvidos na morte de Conerak, responsáveis por levar um menino de volta para casa do assassino, foram considerados policiais do ano pela cidade. No entanto, isso nunca aconteceu. Eles de fato se mantiveram em cargos de alto escalão por muitos anos, mas não receberam nenhuma premiação. A mudança foi escolhida para representar a injustiça que tudo aquilo representava. Na vida real, John Balcerzak, Richard Porubkan e Joseph Gabrish foram criticados na época. John e Joseph foram demitidos e Richard suspenso. Porém, no futuro, todos ganharam cargos em outros setores do departamento de polícia, alcançando patentes de destaque na organização até se aposentarem. No episódio 7 da série, descobrimos que Dean foi morto no mesmo complexo de apartamentos de Dahmer. Os dois eram vizinhos e Glenda teria visto o assassino conversando com o jovem pelos corredores. A narrativa não tem continuidade, mas fica implícito que Dahmer seria o responsável por sua morte. No entanto, isso nunca foi esclarecido. Dean Vaughn foi encontrado enforcado em seu próprio apartamento em 1991 e Jeffrey nunca admitiu seu assassinato, embora tenha confessado outros. Glenda Cleveland tem grande parte da narrativa da série, criando um arco poderoso com a interpretação de Niecy Nash. No entanto, na realidade, Glenda não era vizinha de apartamento do assassino. Ela morava em um prédio próximo dali e nunca chegou a conhecer ele de fato. Seu maior contato aconteceu quando a sua filha e sobrinha encontram Conerak na rua. Depois de Dahmer e a polícia chegarem, as meninas correram para avisar Glenda. Quando ela vai até o local, Conerak já havia sido levado para o apartamento 213. Quem realmente foi vizinha de Dahmer foi Pamela Bass, que deu algumas entrevistas na época e contou como sempre se deu bem com Jeffrey Dahmer. A Netflix criou a narrativa de que Glenda teria desconfiado do assassino enquanto era sua vizinha, fazendo inclusive denúncias não respondidas à polícia. Na realidade, nenhum dos vizinhos indicou qualquer desconfiança. Pamela inclusive interagiu com ele em diversos momentos, mantendo um relacionamento cordial com o assassino. Segundo sua entrevista ao documentário The Dahmer Files Dahmer, ele era meio amigável e meio introvertido. Hoje ela conta como sentiu algo estranho ao ver Jeffrey levar um saco de lixo para fora do apartamento. Entretanto, não suspeitou e nunca desconfiou de nada. Ela chegou a visitar ele e a beber algumas cervejas em seu apartamento. Talvez o que mais chamava a atenção no 213 era a música que vez ou outra tocava. Na época da prisão, os vizinhos apenas relataram cheiro de urina no local, indicando que ele era pouco higiênico. Além de Glenda, Lionel Dahmer, pai do serial killer, também possui um arco muito relevante para o desenvolvimento. Lionel era PhD em química e passou grande parte da vida depois da prisão do filho tentando entender seu papel nos acontecimentos. Em 1994 escreveu A Father Story, onde estuda seu envolvimento e esclarece alguns pontos da sua história. Mesmo assim, a série da Netflix apresentou Lionel como guia inicial dos conhecimentos do filho, ensinando a ele como dissecar animais mortos por atropelamento. A ideia era fortalecer a relação dos dois, mas se tornou uma forma de culpar o pai. Embora a profissão dele tenha despertado o interesse do assassino por química e biologia, Lionel nunca ensinou dessecamento ao filho, e mesmo sentindo que era culpado pelo que Dahmer fez, sempre se preocupou em deixar esse ponto bem claro. Mas e pra você? Essas mudanças fizeram uma alteração positiva no enredo da série ou preferia ter visto a visão dos fatos como aconteceram na vida real? Sabe outras coisas que não aconteceram como na série? Conta pra gente nos comentários. Aproveita pra curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. A gente vai ficando por aqui em mais um vídeo. Até a próxima!